Como é que muta o microfone aqui, pra eu não te atrapalhar? Clica na bolinha flutuante Cadê e a aí bolinha tem o flutuante, microfonezinho. gente? Pera aí, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Onde é que tem bolinha flutuante aqui? Oi, gente! Esse é o episódio 2 do podcast História e o Hoje. E nesse episódio, eu e Demetrios vamos conversar um pouquinho a respeito de como a pandemia expôs os problemas educacionais brasileiros. A gente vai falar um pouco sobre saúde mental em pandemia, tanto de professores quanto de alunos, e passar pelos problemas da desigualdade social e sobre como eles afetam a educação brasileira. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Demetrios aqui falando. Bom, a Camila deu uma introdução rápida, sobre o que nós vamos conversar aqui hoje. E bom, como todos nós aqui sabemos, nós vivemos atualmente em tempos de pandemia ocasionado pelo coronavírus. Essa pandemia, essa doença, ela causou e está causando um caos imenso, pelo mundo todo. E em muitos aspectos nós ainda estamos nos adaptando e também tentando lidar com tudo isso. A gente sabe que muitas estruturas da nossa sociedade, se não todas, elas foram afetadas e enfrentam e vão enfrentar futuramente também consequências do que nós estamos vivendo agora, Nosso modo de viver e também ver o mundo e o outro, o próximo, acabou também sendo alterado nesse cenário de pandemia. Esse distanciamento físico e social, ele nos forçou a muitas coisas, e eu acredito que esse distanciamento, ficar longe um do outro, foi um dos grandes desafios que nós enfrentamos, Nós brasileiros sabemos muito bem disso, Ficar sem um abraço é complicado. Claro, que existem também outras questões muito mais sérias, que como o número de óbitos e descasos, por parte dos governantes e também da população. Esses dados não devem ser esquecidos ou então negligenciados, até porque a história ela faz esse favor, A história ela não esquece de nada, ela faz questão de nos lembrar todos os dias quem foram e quem estava, do lado certo ou dos lados certos. A gente viu aí nesses temas, a gente vê na verdade nesses temas de saúde mundo afora sobrecarregados, pessoas sem ter acesso a hospitais. E isso com certeza foi sentido, e também está sendo sentido aqui no nosso país, Não tinha como ser diferente. Mas uma outra área que também é de suma importância e que foi super afetada foi a área da educação. Os sistemas educacionais do planeta todo, eles foram forçados a inovar, a mudar, ou pelo menos a tentar realizar essa mudança, Alguns conseguiram se adaptar facilmente ou mais rapidamente a essas questões, do ensino à distância e tudo mais, mas a gente sabe que no Brasil não está sendo dessa maneira, O sistema educacional brasileiro, ele sempre careceu de diversas coisas muito antes desses tempos pandêmicos, e a pandemia acabou revelando essa faceta, da educação no nosso país. Muitas falas, muitas falácias do nosso senso comum, da nossa sociedade, elas acabam por dizer que as mídias digitais e as novas tecnologias, por exemplo, elas são facilmente dissipadas país afora. Mas essas percepções, essas ideias, elas não são baseadas, ou pelo menos não incluem as várias realidades existentes no nosso país. Como a gente pode perceber até então, durante todos esses meses, é que esse tema está super atual, e é muito pertinente também, é uma problemática social. E dentro dessa questão toda, o que acontece é que entra nesse cenário a desigualdade do nosso país, que é imensa, Acaba expondo de modo mais geral as falhas que o sistema de ensino no Brasil enfrenta. Essas diferenças, essas desigualdades, elas ficam mais explícitas a partir do momento que a gente pensa a qualidade do ensino, claro, em como essa qualidade ela foi afetada para mais de 47 milhões de estudantes, segundo dados oficiais aí que engloba estudantes de ensino fundamental, médio e afins. Lembrando que dentro desse número ainda existem realidades diferentes também, levando em consideração, se a gente pensar aí, o acesso às escolas particulares e públicas, e também às instituições de ensino superior, privadas e também públicas. Bom, eu estava dizendo até agora há pouco que assim como os sistemas de saúde mundo afora, os sistemas educacionais também foram afetados. E dentro disso, a gente deve pensar o seguinte: o grande desafio para as instituições e os professores, dentre outras características, elas estão voltadas a como incluir todos de uma forma geral, no que tange o acesso a essas novas tecnologias digitais. Até então, muitas pessoas pensavam que o EAD, ele fosse, o EAD no caso o ensino à distância, fosse dar conta de suprir essas necessidades, mas o cenário do nosso país não corresponde a essa realidade, a gente sabe disso.
E quando a gente fala disso, a gente já pensa o seguinte, que o Brasil tem uma imensa diferença regional, né? Essa diferença regional, ela se dá por um dos fatores, no caso, né? Pela extensão geográfica, né? Que acaba refletindo em como pode ficar garantido esse acesso integral a uma educação de qualidade. A falta de políticas públicas, como o acesso à educação de qualidade, ela acaba dando aval a outros fatores na nossa sociedade e desencadeia aí uma teia de situações que prejudicam e refletem em outros âmbitos da nossa sociedade também, né? Por exemplo, quando a gente pensa, né, em não acesso à água, energia e saneamento, né, a gente sabe que isso interfere na educação também, em como, né, ela pode agir favoravelmente para uns, né, e de uma forma não tão satisfatória ou expressiva para outros. Né? A gente sabe que existe uma falta de recursos imensa que impede alunos e professores de manter uma qualidade e uma educação. Né? E o processo de ensino-aprendizagem, consequentemente, ele também é alterado em função de todas essas divergências. E isso é o que a gente está vendo aí na nossa atualidade. A gente está vendo isso todos os dias, né? Esses descasos, essas divergências que estão acontecendo, né? Dentro disso tudo, a gente percebe que o EAD, né, o famoso ensino à distância, como eu estava falando aqui, ele deu uma falsa esperança de que com a pandemia os recursos digitais eles chegariam como solução completa e pronto, vamos seguir em frente, está tudo ok, sendo que a gente sabe que existem aí dentro dessas questões imensas problemáticas, né, relacionadas, né, à questão principalmente ao acesso, né, em como garantir esse acesso também. A educação formal, como a gente conhece, e o mercado que gira em torno dela ficou paralisada durante o período pandêmico e ainda está paralisada em algumas situações. E mesmo as faculdades privadas tiveram de ter uma alternativa, de prover uma alternativa para dar continuidade ao semestre, sem que acontecesse um número expressivo de evasão dos alunos, né? Nas universidades e nas instituições federais, a situação ocorreu de uma forma semelhante por compartilharem o mesmo panorama, que no caso é a pandemia, mas a realidade social ela sempre esteve em patamares diferentes, e a gente sabe disso muito bem. As instituições superiores públicas elas têm números consideravelmente maiores de alunos de baixa renda, que muitas vezes eles necessitam do apoio da própria universidade para continuar estudando. E essa realidade ela ficou 100% mais evidente durante a pandemia. Muitas instituições optaram por suspender o calendário acadêmico, né, visando a volta presencial, que nós ingenuamente acreditamos que isso aconteceria no começo de 2021, mas com o passar dos meses e o entendimento de que isso não chegaria tão cedo, foi necessário planejar uma continuidade ao semestre e os materiais que precisariam ser alocados. No dia que a gente está lançando esse episódio, um assunto que está muito em pauta é o Adi Enem, né? E o Adi Enem, ele é um movimento expressivo de como essas desigualdades elas são notadas pela população. No caso, a galera que está indo fazer o Enem e discordando dele ser realizado nesse momento, visando o distanciamento social e tal, que não está sendo levado em consideração pelo governo e pela alta cúpula da presidência. Então, quando a gente fala de material, no ensino público isso é literal, que vai desde o fornecimento de computadores, chips de internet, o auxílio para a utilização dessas plataformas digitais, porque tem muitos alunos que ainda que estejam no ensino superior e que utilizem de computadores e telefones para fazer os trabalhos, ainda tem dificuldade com esses materiais, com essas tecnologias. Porque existe, além de uma disparidade de classe, existe uma disparidade de idade nos cursos. Falando especificamente da Federal de Rondônia, onde eu e Demetrio somos alunos, esse tempo de preparação para que as aulas voltassem de forma remota tomou 3 meses no nosso calendário. Nós voltamos em novembro, com muitas incertezas e dificuldades que estão se estendendo até o dia de hoje, no início de um novo semestre, né? A questão não é rivalizar o ensino público contra o ensino privado. Esses fatos que eu trouxe, eles apenas mostram um exercício real da disparidade educacional e social que existe no nosso país, mesmo dentro das universidades federais. Porque, inclusive, se eu tomo como exemplo, houveram movimentos nas universidades pela volta das aulas remotas lá em setembro, em agosto, ainda que as dificuldades da maioria dos alunos tivessem sido apontadas, como, por exemplo, a falta de acesso à internet e a essas tecnologias em algumas regiões das cidades, né?
Bom, gente, a Camila ela trouxe aí muitas informações, né? Informações essas que são muito importantes. E, bom, até agora eu estava falando aqui sobre educação de qualidade e passa pela minha cabeça a seguinte questão. Como um professor, principalmente professor de rede pública, né, de ensino, ele vai manter um ritmo de trabalho eficaz se falta o básico para ele trabalhar, né? Durante os meus estágios, meus amigos e eu, a gente percebia diversas coisas que interferiam negativamente no ensino presencial, lá no ensino presencial, né? Era uma falta de materiais simples, básicos, como canetas, clipes, né? E agora vocês imaginam, se lá no ensino presencial, lá na escola, já tinha uma escassez de computadores, né? A internet que tinha já era aquela internet meio ruim, sabe? Imagina agora como é que deve estar. Imagina agora como um professor ele vai conseguir ministrar uma aula para um aluno que ele mora numa área distante e que não tem acesso à internet, por exemplo, né? Não tem como a gente falar aqui de pluralidade, acesso democrático ao ensino, quando nós temos esse acesso, nós aqui temos acesso, o próximo não tem, e o outro não tem. Quantos exemplos durante essa pandemia a gente pôde ver, né? Saiu em todas as mídias aí, jornais, né? Saiu na internet, qualquer lugar todo mundo via, né? A gente via professores pegando bicicletas e percorrendo quilômetros apenas para entregar atividade aos alunos. Imagina você que mora numa cidade grande, né? Como São Paulo, por exemplo, aí você vê um professor saindo de uma zona da cidade de bicicleta até um outro lugar distante para entregar uma atividade, né? Tudo bem, né? A gente tem que levar em consideração o esforço dele também, né? Porque ele está se esforçando, ele está fazendo uma coisa por amor também. Ele sabe que a educação pode fazer diferença, mas nem sempre a gente pode romantizar esse tipo de coisa, né? A gente viu aí professores atravessando rios, né, nadando com mochila na cabeça, né, passando horas dentro de florestas para entregar atividade para alunos indígenas, né? Então, assim, essas questões elas estão expostas, né? E elas foram mais ainda nessa pandemia. Durante essa pandemia, as pessoas ficaram sabendo algumas, né, das dificuldades, ou todas, ou quase todas as dificuldades que o ensino, principalmente o ensino público no Brasil, enfrenta. Vamos falar um pouquinho sobre números agora no que diz respeito ao ensino à distância. Eu trouxe alguns dados da Unesco e da Fundação Chagas com relação à retenção de conhecimento e saúde mental. Aqui no Brasil, nos meses iniciais da pandemia, 81,9% dos alunos da educação básica deixaram de frequentar as instituições de ensino. Isso significa que mais de 39 milhões de pessoas deixaram de assistir às aulas no formato de ensino à distância, no formato remoto. Quando a gente faz um panorama geral, isso fica em torno de 64,5%, segundo a Unesco. E em números absolutos, isso representa mais de 1,2 bilhão de pessoas. É muita gente. Para a galera da história que já se perdeu porque eu comecei a falar de números, é muita gente. Tipo, muita gente. Muita gente deixou de frequentar as aulas e deixou de assistir porque não conseguia se adaptar a essa forma de ensino ou porque não tinha acesso aos mesmos, né? No que diz respeito aos alunos, com relação à aprendizagem, o nível de retenção de conteúdo diminuiu 49,7%, contra um aumento de 8,6%. Então, esses dados eles demonstram que é uma falácia aquilo de que o aluno estudando em casa e tendo mais liberdade para estudar, ele vai ter mais facilidade. Falando um pouco sobre saúde mental, os quadros de ansiedade e depressão eles aumentaram 53,8%. Então, é uma quantidade alarmante de casos que se agravaram ou que começaram a surgir durante esse período. E é uma coisa que precisa ser levada em consideração quando a gente fala de aprendizagem, de ensino formal, de escola, de curso de graduação, porque a saúde mental ela deve ser levada em consideração para um bom rendimento, né? Não tem como eu focar as atividades da minha escola se eu não tenho um quadro de saúde mental que seja no mínimo estável. Eu não vou conseguir realizar as atividades, eu não vou conseguir ter um bom rendimento, eu não vou conseguir sentar na cadeira para ouvir o professor falar. São dados que precisam ser levados em consideração e incluídos quando a gente fala de aumentar o rendimento nas escolas e universidades. Então, Demetrios e eu, nós somos futuros educadores. E enquanto educadores, a gente sempre vê como caminho a educação. Só que a pandemia ela nos golpeou, né?
O ensino formal ele ficou em segundo plano em todos os momentos, porque a gente estava, afinal de contas, perdendo vidas o tempo inteiro. Então, o ensino ele ficou realmente em segundo plano, a educação ela ficou realmente para ser pensada depois desse momento. E essa situação, ela reforçou a necessidade da gente, enquanto educador, antes de olhar para a educação como um meio viável de solução para resolver o problema da desigualdade, que a gente precisava encarar ela como ferramenta de luta política antes, né? Que torna as pessoas, que nesse caso são os nossos alunos, capazes de enxergar e analisar a conjuntura política e econômica que influi na vida de cada um individualmente e também como um coletivo. O nosso trabalho, ele é, acima de tudo, uma ferramenta de entendimento para a possível mudança dessa realidade. Entender, por exemplo, que tipo, uma simples fala do presidente Bolsonaro pode mudar o preço do arroz, do feijão, da carne, é também entender história, e é fazer história pela parte dos alunos. Não é que isso, no caso a educação, seja uma solução concisa e única para resolver o problema da desigualdade. Porque, afinal de contas, a desigualdade social é um problema que tem muitas raízes e ele é muito complexo de ser amenizado e solucionado. Essa é apenas uma percepção através da minha ótica enquanto educadora e professora. E também historiadora, né? Porque esse é um discurso muito forte na nossa área de que a educação ela liberta e que ela é um dos possíveis caminhos para uma ascensão social. E essa noção ela é discutida e falada há muito tempo, vai desde os filósofos gregos até Paulo Freire, que é o que a gente mais conhece comumente. Se a gente toma como exemplo o investimento massivo em educação a longo prazo, como que o Japão, a Coreia e a Finlândia fazem e fizeram, a gente tem sim um resultado que é a diminuição de desigualdades e aumento do IDH. Claro, falando de uma forma geral, né? Sem elencar as nuances de cada nação, de cada país. E quando eu falo de investimento, não é apenas sobre dinheiro, né? Quando a gente fala sobre esse investimento a longo prazo e massivo, não é apenas sobre capital, é também sobre uma valorização social que vai da cúpula presidencial à mentalidade da sociedade. É uma valorização tanto do professor quanto da importância da educação e do papel que ela tem na vida de alunos que sejam crianças, adolescentes e também adultos no ensino superior. Não é uma conta matemática simples que vai resolver o problema da desigualdade em si, como uma equação que seja de mais investimento é igual a mais rendimento. Isso não vai acontecer, não é tão simples. A reflexão que eu quero trazer aqui é de que a educação formal ela é um lugar de vários caminhos, tanto de curto como longo prazo. De curto prazo, ela pode servir como ferramenta de entendimento, que foi aquilo que eu trouxe anteriormente. E a longo prazo, os investimentos que a gente trouxe como exemplo, Japão, Coreia. É isso mesmo, Camila. Você está certa no que você está dizendo, eu também concordo. Né? E a gente percebe, né, de longe a defasagem das políticas públicas, né, no que tange a isso que a gente está discutindo. Eu acho que aumentar o acesso, né, na minha opinião, é a grande chave nessa tentativa, né, na tentativa de amenizar essa situação. Aumentar o acesso para incluir quem ainda está fora desse meio, né, para quem ainda não tem uma internet, né, e demais equipamentos em casa, por exemplo. Lembrando que nesse assunto, nós estamos englobando o entendimento relacionado ao ensino básico, né, mas não só ele, né. Claro que o ensino superior ele também foi e está sendo afetado, né, nós das licenciaturas que estamos ligados diretamente a esse assunto, né, que nós estamos debatendo, a gente foi muito prejudicado também, né, muitas das vezes, a gente se vê perdido, né, a gente sabe que o modelo EAD não é necessariamente uma prática 100% eficaz, né, para nós que vamos lidar com pessoas em sala de aula também, no caso presencial. E então, assim, de certo modo, a gente também sente, né, que nós estamos perdendo, né, a Camila até citou pouco tempo, né, atrás. A gente está perdendo em qualidade de ensino, né, perdendo na nossa rentabilidade e também em outros fatores, né. Nessa parte aqui a gente pode colocar perfeitamente que nós estamos muito abalados também com a questão emocional, né. Passa pela minha cabeça também se futuramente, né, nós que estamos lidando aqui com o ensino presencial, a gente ainda vai enfrentar outras questões, né, ou, por exemplo, uma possível demanda, né, voltada a um ensino híbrido, ou então uma demanda voltada exclusivamente para ensino, remoto, né, ensino à distância. Então nessa parte a gente sabe que precisou acontecer
uma pandemia, né, para que as pessoas percebessem a necessidade de agregar e colocar num ritmo rápido a adoção de medidas que elas valorizem também novas práticas educacionais. Essas novas práticas educacionais seriam justamente aquela questão voltada a não priorizar, né, mas inserir dentro do ramo educacional políticas que visem a adoção de medidas, né, a facilitação do uso de aparelhos, mídias e também outros materiais do tipo, né, que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, né, que tanto o professor quanto o aluno, ele vai precisar desse material, ele vai precisar desse meio diferente, né, ou alternativo, né, para conseguir, enfim, o professor dar aula e o aluno conseguir assistir a eu digo isso em relação à questão de os professores, eles ainda passarem por dificuldades quando eles chegam no seu campo de trabalho, porque eles saem, né, da graduação sem ver alguma disciplina, ou então vendo pouco material ou coisa relacionada a como essas novas práticas educacionais voltadas às novas tecnologias podem ser usadas por ele, né, ou por ela, né, no caso de uma professora, em sala de aula. Esse tipo de coisa precisa ser discutido, né? Eu acho que essa aqui é só mais uma das questões que elas surgiram, né, com essa pandemia que chegou aqui para gente, e ela acabou expondo também, né, essa parte da necessidade de mudar, vamos dizer assim, né, um pouco das matrizes curriculares das licenciaturas, né? E isso eu lido com isso como uma emergência, né, como uma urgência que precisa ser feito logo, né, para que um professor ele não dependa exclusivamente dele, né, para ficar para tentar mudar, né, o ritmo de estudo de alunos, né, dentro de sala de aula. Exatamente, Demetra. A gente precisa perceber que a educação ela também é um serviço essencial, assim como os que a gente já conhece. E sendo um serviço essencial, ela necessita de cuidados e de reformulação para poder atender bem a quem ela serve, né? No caso, aos professores, aos alunos e à sociedade em geral. Se a gente usa esse período que a gente está vivendo para analisar esse fator da educação enquanto serviço essencial, quantas famílias não foram prejudicadas pela pandemia durante esse momento e notaram, né, sentiram na pele a necessidade e a influência dessa educação formal e das escolas e do trabalho dos professores enquanto profissionais, né? Então isso prova e comprova de que a formação de professores ela é um dos fatores primordiais para que esse acesso à educação ele seja mais universal, seja mais democrático e ele influa de forma mais direta na nossa sociedade, amenizando os impactos da desigualdade que são tão gritantes nesse país. Pois é, Camila, quantos assuntos nós falamos aqui, quantas outras situações existem, né, além do que a gente imagina, né? Eu acho que esse assunto que a gente tratou aqui hoje, como eu disse lá no comecinho do episódio, é um assunto pertinente, muito atual, e que ele deve ser discutido como qualquer outro assunto, né, por qualquer pessoa, né, não só pessoas da área da educação, né. A educação ela é uma coisa em comum para todos nós e ela deve ser tratada também, né, como algo essencial, como algo que ela muda a vida das pessoas, né, porque de fato ela muda mesmo. Então, gente, isso era o que nós queríamos falar para vocês hoje, um pouquinho do que a gente entende, do que a gente acha sobre toda essa discussão. Eu quero agradecer vocês por terem ouvido até aqui, e é isso, viu? Muito obrigada. Nosso episódio vai ficando por aqui. Nos sigam nas redes sociais e voltem aqui para dar um play na gente toda sexta-feira às 19 horas. É isso, galera. Até sexta que vem.